Olá galera, esse vídeo eu estou gravando hoje a pedido do Mano Vides, que ele me pediu para explicar um pouquinho o que seria a filosofia do anticristianismo, que é o que nós anticristianistas no caso seguimos, né? O anticristianista é aquele que adota a filosofia do anticristianismo. O anticristianismo, gente, muitas vezes ele é confundido com a palavra anticristo e com a palavra anticristão, né? E, cara, como as palavras são muito parecidas, anticristo, anticristão e anticristianismo, as palavras em si são pouquíssimas letras de diferença. Mas o significado, o sentido delas é muito diferente entre si. Então, vale a pena eu começar explicando em primeiro lugar o que é anticristo, né? Anticristo é aquela pessoa, cara, que é contra Jesus Cristo, que combate a pessoa, o mito de Jesus Cristo, né? Que para nós ateu é um mito, né? Mas para o anticristo, o Cristo não é um mito, Cristo é o Filho de Deus, né? O anticristo ele é contra Cristo, mas assim, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, né? Então seria até contraditório para um ateu se declarar anticristo. Eu mesmo, devido ao livro O Anticristo de Friedrich Nietzsche, já me confundi um pouquinho com isso, porque você vê ali o Nietzsche praticamente... ele nem fala mesmo na pessoa de Jesus, ele fala da igreja, ele critica a igreja. Na verdade, ele seria o anticristianista e não o anticristo. Mas o anticristo em si significa aquela figura do Papa, que aparece aqui, né? Vou até pegar aqui, ó, o livro Anticristo, seria aqui a figura de um Papa, né? A figura de um Papa, que seria o anticristo, como se a própria igreja fosse o anticristo. Você leva um pouco de tempo para perceber isso, entendeu? Porque a pessoa que combate a Jesus, a pessoa que combate a pessoa de Jesus, tipo assim, acreditando que ele é o Filho de Deus, acreditando na divindade dele, mas mesmo assim é contra ele. Muitos anticristos, inclusive, seguem religiões paganistas, adoram seres satânicos, fazem rituais de magia negra, coisas assim. E assim, são profanadores da imagem de Cristo, profanadores da Virgem Maria, profanadores das imagens do cristianismo, por isso que são anticristo, né? Assim, porque eles acreditam nessa divindade de Jesus, né? Acreditam nessa divindade de Jesus, e porém combatem, não concordam e querem lutar contra isso, né? A partir do momento que você é ateu, você não pode ser anticristo, porque anticristo, se o anticristo reconhece, né, a divindade de Jesus, é porque ele é filho de Deus e Deus existe. E se Deus existe para você, obviamente você não é ateu acreditando na existência de Deus. Então, nesse ponto, realmente, eu mesmo já fiz essa confusão quando comecei a ler o livro de Nietzsche, que eu já mostrei, mas a gente reflete, a gente debate, a gente conversa, a gente chega à verdade. O mais legal no ateu justamente é isso, reconhecer teu erro, você estuda mais, reconhece teu erro e muda de opinião de acordo. Não, eu pensava de um jeito porque antes de eu conhecer melhor o assunto, agora realmente eu tive provas de que eu estava enganado, então humildemente eu mudo de opinião porque realmente eu estava errado quando me declarei anticristo, porque na verdade eu não creio na divindade de Jesus. Um ateu no máximo pode acreditar que Jesus Cristo existiu como um ser humano de carne e osso, que foi mitificado pela igreja, mas que não passou de um simples ser humano como eu e você. Só que a igreja fez dele um mito, né? Aí tudo bem. Agora, acreditar em Jesus Cristo como um filho de Deus, como uma divindade, aí realmente, você crendo na divindade, não pode ser ateu. Porém, tem também a palavra anticristão. Bem, no caso, o ateu até pode ser anticristão, porque o anticristão ele não combate Jesus Cristo, ele combate o cristão, o ser humano cristão, a pessoa que crê em Jesus, né? A pessoa que crê no cristianismo. Porém, é um ato de intolerância religiosa. E se você pratica intolerância religiosa, você está cometendo um crime perante a Constituição brasileira, né? Dependendo da maneira que você exerça o seu
essa sua filosofia de ser anticristão, você pode até acabar sendo processado, acabar tendo problemas na justiça, porque ao se declarar anticristão, você está sendo intolerante com a religião cristã, né? Intolerante com os cristãos em si. Entendeu? Então, é totalmente diferente do anticristianismo, né? Que no caso são os anticristianistas como eu, o Mano Vídeos, o Ed e uma série de outros amigos que gravam vídeos criticando a religião cristã. O anticristianista, ele critica o fundamento da religião, ele critica a maneira como a religião cristã é expandida, é pregada, os dogmas que essa religião, por ser dominante aqui no Brasil, impõe a toda a população. Tudo bem que eles possam até ser uma maioria, mas eles não são absolutos, né? Existem outras formas de religião, existem outras formas de religião afro, de religiões budistas e de uma série de outras formas de religião, né, que não podem ser suprimidas, além do ateísmo e o agnosticismo, né, além dos ateus e agnósticos, que também são perseguidos, né? Mas no caso, qualquer tipo de religião não cristã, muitas vezes é perseguido pelos cristãos, né? A gente começa, cara, a lutar pelo anticristianismo com uma coisa que o Mano Vídeos faz muito bem, assim como eu, como Ed também, pegar a Bíblia, ler pedaços da Bíblia e mostrar a contradição, mostrar que a Bíblia tem trechos muito sangrentos, que mesmo que esse Deus cristão viesse a existir, que ele é um Deus ciumento, ele é um Deus sanguinário, ele é um Deus vingativo, ele é um Deus que se você não babar o ovo dele, não ficar de joelhos louvando ele o tempo todo, ele te manda para o inferno, te condena às piores castigos que a sua imaginação possa imaginar. Então, gente, é isso que a gente combate, né? Toda essa idolatria, todo esse fanatismo que gira em torno do cristianismo. E a maneira de fazer isso não é agredindo ninguém, não é xingando ninguém, é apenas mostrando a verdade, mostrando aí os padres pedófilos, os pastores estelionatários, todas as irregularidades que aparecem nas igrejas cristãs, né? Tudo que a igreja, não apenas a igreja católica, tudo que o cristianismo fez desde o início, as cruzadas, a Inquisição, quantas pessoas, quanto sangue não foi derramado, né? O anticristianista, ele procura denunciar isso. Quanto sangue ainda não é derramado até hoje nessas guerras santas? Quanto sangue, famílias inocentes, aí, pais de família, levado por um fanatismo religioso, ele acha que recebeu de Jesus ou de Deus a missão de matar a própria família, de fazer assim uma série de crimes loucos. Tudo bem que nem todo mundo é culpado pela loucura de alguns. Porém, cara, o fanatismo que é incentivado em algumas igrejas leva a pessoa a fazer essas loucuras, né? Leva a pessoa a fazer certas loucuras, infelizmente. E eu acho, inclusive, que assim, as igrejas às quais essas pessoas que venham a cometer crimes sob fanatismo religiosos tem que ser investigada também, porque muitos pastores podem estar pregando assim, de uma forma bem exagerada, de uma forma bem fanática, e de repente, mesmo sem querer levar o fiel dele a cometer um crime, e a assistência espiritual que ele tem que dar para o fiel, já que ele está ali pregando, já que ele está ali, né, colocando ideia na cabeça daquele fiel, ele tem que ver o resultado, ele tem que arcar com os resultados daquilo que ele está fazendo. Entendeu? Ele tem que dar conta do resultado. É a mesma coisa que você está criando monstros, né? Colocando ideia na cabeça de uma pessoa que está te tendo como um pastor, está te tendo como uma autoridade religiosa, aí você fica enchendo a cabeça da pessoa de ideia, a pessoa de repente interpreta aquilo de uma maneira violenta e comete um ato de vandalismo, comete um ato de intolerância contra outra religião, ou às vezes até contra a própria família, cara, como casos que acabam até em assassinatos. Isso tem que ser, né, cara, punido, tem que ser visto, essas igrejas têm que ser investigadas sim. Inclusive, olha só outra coisa que o anticristianista luta. Cara, a maioria do cristão no Congresso aí conseguiu até criar leis proibindo as igrejas evangélicas de serem fiscalizadas pela Defesa Civil, onde acabou que o templo de uma aí desabou, porque não foi fiscalizado, a obra estava irregular, desabou em cima dos fiéis. Ou seja, gente,
Ninguém pode ter privilégio perante a lei. A lei tem que ser igual para todas, cristão ou não cristão, entendeu? O privilégio da liberdade religiosa não pode fazer com que a pessoa ultrapasse. E é esses limites que o anticristianista procura ver, entendeu? É denunciar o que está errado na religião cristã, é expor as contradições da Bíblia e mostrar a verdade do passado, do presente e o futuro. O que é que você espera como cristão? Né? Apenas uma vida melhor após a morte? Só isso? Será que vale a pena? É apenas essa dúvida que a gente tenta deixar na cabeça para que as pessoas reflitam. Então, termino por aqui e até o próximo.